Muito bem, amigos, no estudo da lição número 4, na parte de quinta-feira, nós temos como título Iluminando os Gentios. Deus deu ao povo de Israel, assim, um propósito definido. Eles deveriam guardar os preceitos divinos, oráculos, para demonstrar às nações em redor que eles tinham algo diferente. No ataque aéreo que houve na Câmara dos Comuns na Inglaterra, que é o parlamento, que é como se fosse a Assembleia Legislativa aqui em São Paulo, e então essa Câmara dos Comuns foi bombardeada. E agora a preocupação era como restaurar esta casa. E então disseram, onde estão as plantas dessa casa? Nós nunca iremos restaurar. E procuraram por vários locais e ninguém sabia onde estavam as plantas originais da Câmara dos Comuns. Foi então que um engenheiro novo se apresentou e disse, eu tenho as plantas. Como assim você tem? Ele disse, antes de se aposentar, um dos engenheiros mais antigos foi até a nossa empresa e deixou comigo todas as plantas da Câmara dos Comuns. E eu tenho todas elas. Quando ele apresentou, recebeu até um prêmio da Rainha da Inglaterra. Ele recebeu aquele legado e transmitiu para as pessoas. Por isso, quando nós olhamos para a história do povo de Israel, eles tinham que, assim, guardar os estatutos para que eles pudessem ser restaurados todas as vezes que eles, assim, eram pulverizados pelo inimigo. O povo sofreu muito na mão dos inimigos porque o povo de Deus não se emendava. Deus abençoava, constituía, organizava, ele se entregava à idolatria, Deus permitia, os inimigos vinham, levavam eles cativos, Deus restaurava, mandava profetas, e assim o povo foi levando, até que chegaram na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus deixou então agora uma igreja com a incumbência de ser o que o povo de Israel não havia sido, uma luz para os gentios, seja um testemunho do caráter divino. E foi assim que a igreja começou a caminhar, mas a igreja falhou também. E Deus levantou um povo remanescente para que pudesse se tornar luz para os gentios. Pergunta de número 6 diz assim, o que será que Deus, assim, ele pretendia para o seu povo neste mundo? Leia os textos e avalie como podemos aplicar esses princípios na nossa vida cristã. Olha o que Deus queria para o povo de Israel e para nós hoje, como nação de Deus, nação cristã. Números 14, 17 a 21, Moisés dizendo, agora eu rogo que a força do meu Senhor se engrandeça. O Senhor é longânimo, é grande misericórdia. O Senhor perdoa a iniquidade e a transgressão. O Senhor não tem o culpado por inocente, mas o Senhor visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, Senhor, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como também perdoaste esse povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor para Moisés, conforme a tua palavra, eu já perdoei esse povo. Porém, tão certamente como eu vivo, esse povo tem que, assim, demonstrar a minha glória para que encha toda a terra. Então, nesse verso, Deus está dizendo que a glória dele tinha que encher a terra através do testemunho do seu povo. Isaías 42, verso 6, eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e você será uma luz para os gentios. Deus falando a Isaías, para que Isaías transmitisse ao povo. Vocês precisam ser luz para os gentios. Isaías 48, verso meia dúzia, disse mais o Senhor, pouco é que seja o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel para essa terra. Também eu te dei luz, eu te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação em toda a extremidade da terra. Deus dizendo a Isaías que dissesse ao povo que o projeto de Deus, o propósito divino, é que eles se tornassem luz para os gentios. Isaías 60, verso 3, e os gentios caminharão na tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Apocalipse 18, de 1 a 4, depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha um grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios e covil de todo o espírito imundo, porque todas as nações beberam do vinho da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores se enriqueceram com as suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas
participante dos seus pecados, e vocês não recebam as pragas que cairão sobre ela. Então, nesses versos todos, qual é a pretensão divina para o seu povo? Diz assim, Deus pretendia que o seu povo se tornasse uma luz para os gentios. Deus que se tornasse um revelador do caráter divino diante do mundo, que revelasse a salvação em Cristo, que iluminasse a terra com a glória divina. São tarefas a serem feitas na força do seu poder e do Espírito Santo. E essa é a tarefa que Deus quer que seu povo faça hoje. A missão do povo de Deus no tempo do fim é de revelar a vontade divina, o caráter divino e, sobretudo, a vontade divina com respeito à salvação, para que todos sejam salvos. Deus diz, eu, Senhor, não tenho prazer na morte de ninguém, mas quero que todos se convertam e se salvem. Ellen White escreveu no livro Eventos Finais, página 221, Deus tornou a igreja o recipiente da verdade sagrada. Deus confiou à sua igreja uma mordomia da verdade sagrada. E a obra da igreja é levar avante sua missão de salvar o mundo. Não há outro propósito. É o propósito de salvação. Luz para os gentios. Foi o propósito de Deus para o povo de Israel e é o propósito de Deus para a nossa igreja hoje. Que Deus nos abençoe. Porque é só assim que nós poderemos influenciar as nações a terem Deus como o seu comandante principal. Deus abençoe a todos.